Quem é o acusador? Quem é a serpente? Quem foi precipitado dos céus? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, Eva e Adão foram enganados pela serpente. Em Êxodo, capítulo 4, versículo do 2 ao 4, ali, irmãos, o cajado de Moisés se transformou em uma serpente. Em Números, capítulo 21, versículo do 5 ao 6, ali, irmãos, os israelitas questionam Deus e Moisés por ali não haver pão para eles se saciarem. E por causa disso, Deus envia cobras ardentes para picar os israelitas. Muitos israelitas morreram pela picada dessas cobras. Em Números, capítulo 21, versículo do 8 ao 9, ali Deus disse a Moisés: faça uma serpente, uma escultura, uma estátua de uma serpente. E todo aquele que olhar para aquela escultura daquela serpente ficará curado. Os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, atualmente, padres, pastores, rabinos, anciões, etc. O Messias os chamou de ninhadas de cobra, raças de víboras, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 34. Quem é o pai dos líderes religiosos e religiosos? Em João capítulo 8, versículo 44, ali o Messias afirma que os religiosos e os líderes religiosos, judeus, fariseus, hipócritas, mestres da lei, têm por pai o diabo, Satanás, que é assassino e mentiroso desde o princípio. Quem foi precipitado dos céus? Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O enorme dragão foi lançado fora dos céus. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Quem é o acusador? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então houve uma voz forte nos céus, que dizia: agora chegou a salvação do Pai. Agora o Pai mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante do Pai para acusá-los dia e noite, foi jogado fora dos céus. Irmãos, a antiga serpente, o dragão, foi expulso, precipitado do reino do Pai, foi expulso dos céus, junto com os seus anjos. Irmãos, pense, o acusador foi expulso do reino dos céus, aquele que acusa os irmãos dia e noite perante o Pai. Em João, capítulo 5, versículo 45, ali, irmãos, o Messias afirma que quem é o acusador que acusa os irmãos perante o Pai é Moisés. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Irmãos, analisem a antiga serpente, cajado de Moisés transformou numa serpente. Moisés fez uma escultura de uma serpente. Os fariseus, líderes religiosos, foram chamados de serpente, raça de víboras. Quem é que os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, quem é que eles seguem, irmãos? Moisés. A antiga serpente, o dragão, é o diabo, Satanás. Ele foi expulso do reino do Pai. E o acusador foi expulso do reino do Pai. Pare e pense, irmãos. O acusador é Moisés.
O acusador foi precipitado do reino do Pai, e Satanás também. Pergunto novamente: quem é a serpente? Quem é o acusador? Quem foi precipitado dos céus? Analise, pense, irmãos. O que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Eu já disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho.